Nós temos trabalhado este mês com o tema Preparando o Primeiro Natal. No domingo passado, domingo retrasado, nós estudamos sobre a alegria do Natal. O prazer quando Maria soube que estava grávida, a viagem que ela fez para visitar a sua parenta Isabel, que também estava grávida. No domingo passado, nós estudamos sobre a questão de vencendo os obstáculos de Natal. E nós trabalhamos mais sobre a vida de Herodes. O que significava Herodes, o que ele fez, todo o empenho dele em atrapalhar o Natal. Se você não ouviu essas mensagens, eu recomendo você. Eu confesso que eu aprendi bastante nesses dias preparando sobre o Natal. Eu não queria falar o que a gente fala todos os anos. Desde que eu sou criança, eu participo de festa de Natal, estou sempre ouvindo, depois pregando. Mas eu pedi para Deus que este ano eu queria entrar em alguns aspectos. São os mesmos, mas com abordagem um tanto diferente. Então, nós, sobre a alegria, e depois sobre os obstáculos, você pode procurar lá no YouTube. E hoje eu quero falar sobre a estrela missionária. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque estamos novamente reunidos entre irmãos, reunidos na tua casa, e mais uma vez temos a oportunidade de abrir a tua palavra, de lê-la e de expô-la. Eu quero te pedir em nome de Jesus que seja um momento especial mesmo. O Senhor falando aos nossos corações, nos ministrando, nos ensinando. Não deixe que nada atrapalhe este relacionamento do Senhor para conosco agora. Nem sono, nem cansaço, nem preocupação, e muito menos Satanás. Mas que seja um tempo muito gostoso mesmo de receber a tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu quero voltar ao texto que nós temos lido nesses domingos, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, no versículo 1 e 2, que dizem assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. A estrela desta noite será a estrela. É sobre ela que nós vamos falar. E aquela estrela, ela chamou tanto a atenção dos estudiosos, conhecidos como magos. E no domingo passado nós estudamos que eram magos e não reis. Estes magos, eles eram astrônomos e não astrólogos. É importante essa distinção que nós fazemos. E essa estrela, ela era diferente, principalmente pelo fato de se movimentar e aparentemente indicar sempre para uma direção. Eu não vou me aprofundar por uma questão de tempo, mas muitos estudiosos querem dar outra explicação a essa questão da estrela, dizendo que simplesmente era um fenômeno natural. Alguns dizem que foi uma explosão de uma supernova. Outros dizem que foi o alinhamento dos planetas Vênus e Júpiter. Outros ainda dizem que foi simplesmente um cometa. Enfim. Mas eles não levam em consideração a maneira como que aquela estrela se movia, como que ela se comportava. Cometas, por exemplo, não pairam no ar. Os cometas passam rapidamente. Quando é anunciado sobre um cometa que surge, fica sempre aquela orientação: olha, em tal horário, fique atento, porque passa. E muitas vezes a gente vai olhar,
passou. Agora, fique pensando como que seria o trajeto dos magos se seguissem uma estrela comum. Ou seja, quando a estrela aparecia no horizonte, eles caminhavam para o leste. 6 horas depois, eles ficariam meio desorientados devido à estrela estar próximo a zênite. Ou seja, nós chamamos aqui, o Sol está a pino. Então parou aqui. Depois ficariam desorientados devido à estrela estar caminhando para um outro lado, indo para o oeste, para o poente. E teriam de parar quando a estrela então escondesse no horizonte. Bom, pronto, ela escondeu, como que a gente vai seguir? Tem que ficar parado ali naquele momento. Para confundir mais ainda, 12 horas depois, mais tarde, ou seja, no dia seguinte, a estrela aparecia nas costas deles. Escondeu-se lá, no dia seguinte aparece aqui, eles voltam para cá e continuam. Assim eles passariam caminhando aos círculos. Vem, para, vai. Aí está nas costas e vai. Eles passariam o tempo caminhando em círculos. Outra questão. Por que ninguém mais viu a estrela além dos magos? Nem os pastores que estavam no campo, lugar propício para ver aquela estrela, nem José, nem Maria, nem mesmo o mais interessado em seguir aquela estrela, que era Herodes. Nem Herodes viu, ele queria saber da estrela. Por quê? Se a estrela fosse visível a todos, não seria então mais fácil Herodes ter seguido-a e encontrado o menino para matá-lo? Então, não apareceu para todos, só para os magos. A estrela apontava com extrema exatidão, não somente para a vila de Belém, mas especificamente para a casa onde estava o menino. Era um GPS perfeito, indicava o caminho certo. Isso é algo que certamente uma estrela comum não podia realizar. Então, é com certeza a descrição de um verdadeiro milagre. João Crisóstomo foi um dos mais importantes patronos do cristianismo, viveu no 3º século. Ele dizia que nem a luz do sol ofuscava aquela estrela, permitindo então que os magos viajassem mesmo durante o dia. Então nós sabemos que aquela estrela foi posta diante dos magos por Deus, com um fim específico, anunciar que o Salvador nascera. Então é uma estrela especial. Nós não combinamos e hoje até o ornamento aqui atrás está com estrelas. Porém tem uma diferença só. É uma estrela. Não são muitas estrelas. Aliás, é o grande perigo. Porque existem ainda hoje muitas estrelas querendo indicar caminhos. Mas há uma única estrela que indica o caminho certo. Versículo 2 diz assim: e perguntaram, onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela. Digam comigo, a sua estrela. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aquela estrela não era uma estrela comum. Ela tinha dono. Ela tinha um Senhor. É a estrela de Jesus. A sua estrela. Então, esta estrela vem para indicar o Senhor do Natal.
Jesus Cristo. Tira-se Jesus do Natal e não existe Natal. Vai existir uma festa, quem sabe folclórica, familiar, mas não é Natal. De tal forma, queridos, que ainda hoje existem muitas pessoas comemorando o Natal, mas que não é o Natal, porque não existe Natal sem Jesus. Só quem encontra Jesus, só quem recebe Jesus no seu coração, é que realmente entende, sabe o significado do Natal. Versículo 9 diz assim: eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Aqueles que não têm um conhecimento e uma experiência maior com Deus, tentam achar explicação. Essa estrela é uma estrela comum. Onde se viu uma estrela específica que leva para um lugar correto, uma estrela? Não, é normal. Isto, queridos, é porque não conhece o Deus que não tem limites para alcançar as pessoas, para direcionar as pessoas. Nós podemos ver na Bíblia situações que a gente acha até estranho, esquisito, mas Deus não tem limite para trabalhar e alcançar e colocar os seus no caminho. Senão, vejamos três exemplos mais específicos, por uma questão de tempo. Um deles, um dia, Deus disse para Balaão que era para ele ir para ajudar os seus vizinhos numa guerra. Primeiro os vizinhos vieram pedir ajuda, Balaão consultou a Deus, Deus disse: não vai não. Depois de um tempo os vizinhos voltaram, Balaão consultou a Deus e disse: agora você pode ir. Imediatamente ele, literalmente, usando uma expressão candidomotense, ele picou a mula. Ou seja, ele pegou a mula, montou na mulinha e foi. E é um fato que é somente quem tem fé. Porque quando a mula estava caminhando, uma hora, ela viu um anjo desembainhado a sua espada e ela saiu de lado. Balaão bateu na mula e fez ela voltar. Quando ela voltou, ela prensou o pé de Balaão no barranco. Balaão ficou bravo e bateu nela novamente. Aí a mula estava assim num lugar estreito, não tinha, até que ela viu novamente o anjo com a sua espada desembainhada, ela caiu e Balaão caiu por cima dela e Balaão deu uma bronca na mula e a mula falou. Escuta, chamou a atenção de Balaão. Balaão retrucou, a mula disse: escuta, eu tenho te carregado tanto tempo, e é justo você estar me batendo desse jeito? Aí Balaão reclamou, a mula, bateram um papinho ali, até que Deus abriu os olhos de Balaão, e Balaão viu o anjo, e então disse: escuta, eu disse para você ir, mas primeiro você tem que me ouvir para saber o que você vai fazer lá, o que você vai falar lá. Então, queridos, quando você ouve, se você tem fé, você fala: esse é o Deus. Outros falam: mas mula não fala nem que a vaca tussa. Já que estamos falando de animais, né? Mas Deus estava orientando. Nesse texto aqui específico, rapidinho, eu vejo o seguinte: às vezes Deus fala: não vai, e a pessoa vai. Outras vezes Deus fala: vai, e a pessoa não vai. Outras vezes Deus fala: você vai, mas espera, primeiro eu preciso te ensinar algumas coisas. Mas o que eu quero mesmo estar atento aqui, queridos, é o que Deus faz para falar, para ensinar, para nos colocar nos caminhos. Quando você olha, e o povo do Egito, o povo de Israel, estava saindo do Egito, o povo saiu e queria ir por um caminho. Deus fala: não, se for por lá, o caminho é mais curto,
os soldados vão alcançar, eles vão se arrepender, então eu vou guiar vocês. E mandou, durante o dia, uma nuvem os guiava, e à noite, uma tocha de fogo os guiava. Você pode imaginar isso? Deus se manifestando e guiando o seu povo durante o dia. Para crer nisso, é só se Deus der mesmo fé. Mas esse é o Deus que coloca nuvem para nos guiar. Esse é o Deus que coloca a tocha de fogo para nos guiar. Deus quer sempre nos levar para o caminho dele, e ele usa as maneiras mais esquisitas. Senão, lembre-se lá de Jonas. Deus falou para Jonas, Jonas vai para Tarsis, vai pregar lá em Tarsis. Jonas não concordou, pegou o barco, desculpe-me, Jonas vai para Nínive. Jonas vai para Nínive. Obrigado, Dona Cleide. Dona Cleide fez assim, eu falei alguma coisa está errada. Então, vai para Nínive. Ele não quis ir para Nínive. Aí sim ele pegou o barco para ir para Tarsis. Mas Deus tinha outro propósito, outro caminho. O que Deus fez? Deus arrumou um jeito mais esquisito. Foi para o mar e veio um grande peixe, o engoliu e levou lá para a praia. Devolveu, porque ele tinha que ir para Nínive. Queridos, eu poderia falar de outras situações, mas o que nós aprendemos aqui é o seguinte: essa estrela era algo extraordinário. Era algo que Deus estava fazendo, como a mula, como a nuvem, como o peixe, tudo isso. Você crê nisto? Eu creio. Sabe que é incrível? Algumas pessoas, essa questão da mula, preferem crer na mula sem cabeça do que na mula falando. A mula sem cabeça não tem nada a ver, é uma mentirada, não existe. Mas aquela mula falou, e isso eu acredito. Deixa eu conversar um pouquinho com os irmãos e vamos tirar algumas lições. Aprender aqui com os magos algumas coisas importantes. A primeira, os magos, eles foram buscar na palavra de Deus o que estava acontecendo. Todas as evidências levam-nos a crer que esses magos ou eram judeus, ou descendentes de judeus, ou amigos de judeus. Provavelmente eles tinham alguns relacionamentos e conheciam as profecias sobre o nascimento de Jesus. Temos muitas profecias. Por exemplo, lá em Isaías capítulo 9, versículo 2, diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. 700 anos antes dessa estrela brilhar. Miqueias capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, quando eles ouviram lá em Mateus capítulo 2, versículo 4, que é o texto que nós estamos estudando, então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar ao meu povo Israel. Então, quando eles leram isso daqui, depois conferiram com as profecias, opa, está batendo, olha, com o que foi escrito lá pelos profetas, e agora o que está acontecendo, está batendo.
Sabe uma coisa importante a gente conferir sempre a nossa vida? Conferir com o que dizem para nós, conferir com o que ouvimos, com a palavra de Deus. A palavra de Deus é quem nos ensina realmente, quem confronta e quem confere. Isto é muito importante, queridos, porque não só muitos tentam contradizer, como é o caso da estrela que nós falamos, e outros ensinos da palavra, mas às vezes até mesmo em igrejas que se dizem cristãs. Nós temos ouvido muitas coisas que nós precisamos conferir com a palavra de Deus. Opa, a Bíblia não diz isto. Opa, a Bíblia diz isto, então é verdade. Nós precisamos aprender com aqueles magos esta questão de conferir na palavra. Como esses homens, nós devemos consultar as Escrituras e consultar nelas a vontade de Deus, a direção de Deus, o plano de Deus para cada um de nós. Então, a Bíblia é a nossa estrela. A Bíblia é a bússola. A Bíblia é quem nos dá direção de vida, de fé, de caminhada. Salmo 119, versículo 5 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Hoje a gente ouve muito o seguinte: siga o seu coração. O que o seu coração está pedindo? O que o seu coração está mandando? O que o seu coração está falando? Então a gente ouve muito disto, ensinando-nos a seguir o nosso coração. Mas isto é muito perigoso. Por quê? Jeremias 17, 9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então é um perigo seguir o nosso coração. Nós temos de seguir a palavra de Deus, que muitas vezes confronta a nossa vontade e muitas vezes confirma a nossa vontade. Vamos correr. Segundo ponto, eles procuraram conhecer, eles procuraram quem conhecia a palavra. Os sacerdotes e os escribas, eles conheciam as Escrituras. Nós devemos e podemos procurar pessoas que entendem da palavra de Deus, que conhecem a palavra de Deus, quem são fiéis à palavra de Deus, para nos ensinar, para nos orientar, para nos dirigir. Em Provérbios capítulo 11, versículo 14, diz assim: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 15, 22, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Agora, quando nós vamos procurar conselho, e devemos procurar, nós precisamos buscar aquelas pessoas que conhecem a palavra de Deus, que não vai ser no achômetro, no sentimento. O perigo é que quando a gente quer ouvir um conselho, a tendência da gente é procurar pessoas que vão falar aquilo que nós queremos ouvir. A gente vai procurar aquela pessoa que vai dizer: opa, bateu, oh, que legal, gostei. A gente não vai buscar com abertura de coração, dizendo: fala a Deus através daquela pessoa. Nós temos exemplos na Bíblia Sagrada de pessoas que buscavam quem não conhecia a palavra de Deus, quem conhecia a palavra de Deus, e muitas das vezes seguindo os conselhos de quem não conhecia a palavra de Deus e se dando mal. E nós nos damos mal quando nós procuramos conselhos de quem não conhece a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a estrela que nos guia. A palavra de Deus é o nosso norte. A palavra de Deus é a bússola. A palavra de Deus é quem
tem toda a autoridade para nos ensinar e para nos guiar. E Deus coloca em nossas vidas pessoas de Deus como estrela para orientar o nosso caminho. Um dos grandes privilégios que nós temos de pertencer à igreja de Jesus é que nós estamos cercados de homens e de mulheres que buscam a Deus e que podem ser usados para dizer da parte de Deus, confirmar no nosso coração a vontade dele. Um outro aspecto muito importante que eu aprendo aqui com aqueles magos, eles tinham discernimento. No versículo 8 diz assim: e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Quem falou isto? Foi Herodes. E eles tiveram o discernimento para entender que na realidade Herodes não queria encontrar o menino para adorá-lo, mas para matá-lo, conforme nós estudamos no domingo passado. Eles tiveram discernimento. Queridos, olhem para mim uma coisa importante que nós precisamos. Tem muitas vozes falando-nos, e às vezes algumas coisas que são interessantes, olha, parece legal, olha, ele quer adorá-lo, é onde que está o menino? Nós precisamos, e é algo que eu peço para Deus constantemente, discernimento, saber quando a voz é de Deus, saber quando a voz é do nosso coração, saber quando a voz é dos homens, e saber até quando a voz é do diabo. Eles tiveram discernimento, ouvindo a Herodes, que queria adorá-lo, ele disse, e eles não foram dar a resposta para Herodes. Eu aprendo isto com eles. Se é uma das coisas que nós precisamos hoje é de discernimento. Quarto lugar, aprendo com eles perseverança. Perseverança. As noites escuras da longa viagem dos magos, elas eram iluminadas permanentemente pela estrela e só pararam onde estava o menino. Parece que durante uns 2 anos, eles estiveram estudando e seguindo aquele fenômeno. Aproximadamente 2 anos. Nós dissemos domingo passado que quando se mostra nos presépios, né, o menino ali e depois os magos, que aliás até colocam como reis, que não eram reis, reis não tem na Bíblia, eram magos, eram estudiosos, e que eles aparecem ali na estrebaria. Não é verdade, porque quando estes magos chegaram a Jesus, Jesus já tinha aproximadamente 2 anos, eles foram guiados à casa e não à estrebaria. Muito bem, então cerca de 2 anos eles estudando aquela estrela, eles verificando e caminhando. Imagine aqueles homens caminhando pelos desertos, pelos montes, pelas areias, pelos lugares perigosos. Seus pescoços não se cansavam de olhar para cima, não tinham mapa, não tinha bússola, não tinha GPS, nada disso. Eles só tinham a estrela, só a estrela. E nos momentos difíceis, de dúvidas, certamente um dizia ao outro: sigamos a estrela. Sigamos a estrela. Nós precisamos ter essa mesma determinação para seguir a vontade de Deus. Eu sempre me lembro daquele velho hino que a gente cantava, que diz: quantos que corriam bem hoje já distante estão. Quantos vocês conhecem que seguiam a Deus, que andavam nos caminhos de Deus, e não estão mais nesse caminho? Justificam, tentam explicar o inexplicável, mas desistem, afastam-se. Quantos que conheceram a Deus e desistiram desse caminho? Eles durante 2 anos pesquisando, caminhando, olhando, não tinha outra coisa a não ser olhar para a estrela
e seguiram até que chegaram diante do menino. Aí o versículo 9 diz: eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. Então, queridos, aquela era uma estrela missionária. Foi buscar os magos lá na terra deles. Uma viagem da Pérsia ou da Babilônia, daquela região ali, até Belém, levava aproximadamente 4 meses. E eles seguindo aquela estrela, para atrair a Cristo as ovelhas perdidas de outra nação, aquela estrela teve de desdobrar em seu brilho para conduzir aquelas pessoas até Jesus. Agora, todos nós estamos representados nos magos do Oriente. Todos nós. Por quê? Primeiro, todos nós precisamos chegar até Jesus. Os magos não mediram esforços e seguiram a estrela até chegar a Jesus. Todos nós precisamos seguir a Jesus, encontrar Jesus. Em segundo lugar, todos nós precisamos guiar outras pessoas a Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 14 e 16 diz assim: vós sois a luz do mundo. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vós sois a luz do mundo. Deus é quem brilha em nós. O Senhor nos salva, coloca em nós a sua luz e nos põe nos lugares, nas horas certas, para brilhar em e através de nós, fazendo-nos apontar a outros o caminho, onde está o Rei Jesus. Nós só brilhamos se a glória de Deus resplandecer em nós. Assim como a luz que vemos da lua nada mais é do que um reflexo da luz do sol, nós precisamos da luz, do sol da justiça, da luz de Cristo brilhando em nós, para que as pessoas nos vejam e possamos ser instrumentos, estrelas de Jesus, estrelas missionárias, para conduzir as pessoas até onde Jesus está. Então, a beleza do brilho de Cristo na vida daqueles que foram salvos é indispensável para se levar qualquer pessoa a Cristo. Para que as pessoas cheguem a Cristo, é preciso que a luz de Cristo brilhe em nós. Brilhe no nosso semblante, brilhe nas nossas atitudes, brilhe em nós e seremos estrelas missionárias. Aí o versículo 12 diz assim: sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. É interessante observar o seguinte, que ao sair da casa, para fazer o caminho de retorno, eles não tiveram mais a estrela para guiá-los. Mas Deus falou-lhes através de sonho, que eles não deveriam voltar pelo caminho. Isso significa que depois que eles encontraram a Jesus, eles não precisavam mais da estrela, porque agora Jesus estava neles. Jesus os guiava. Jesus falava com eles. E se nós vemos daquelas maneiras diferentes de Deus falar, Deus fala também através da sua palavra, Deus fala através de sonhos, Deus fala através de visões, Deus fala através de homens de Deus, Deus fala através de mensagens, e a minha oração é que Deus esteja falando ao seu coração nesta noite. Porque viemos para glorificá-lo, mas viemos também para ouvir desse Jesus.
Hoje quem nos guia, o próprio Jesus, conforme nós já cantamos e já falamos, Deus, Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. A estrela serviu para conduzir os magos até Jesus, mas agora eles encontraram-no. E agora estava ali José, agora podia, não precisava mais depender de estrela, de ninguém. Ele tinha agora, estavam na presença de Jesus. A partir do momento que nós somos conduzidos até Jesus. E Jesus usa muitas estrelas. No meu caso, Deus usou 2 estrelas. Uma estrela chamava-se Guaraci, a outra estrela chamava-se Nair. Foram meus pais que me levaram até Jesus. Você pode agora estar pensando, qual foi a estrela que Deus usou para te levar até Jesus? Mas agora que você encontrou Jesus, Jesus está em você, você é desafiado a ser a estrela missionária, que vai conduzir as pessoas até Jesus. Esta é a palavra que eu queria deixar para você nesta noite. Não é uma estrela comum, é uma estrela missionária. É uma estrela que tinha um propósito: levar os magos a Jesus. Deus usou estrelas para conduzi-los até Jesus. E agora Ele quer brilhar na sua vida. Ele quer que você seja a estrela que ilumine, que guie, que encaminhe, que leve outros para Jesus. Que neste Natal, você tenha realmente esse encontro maravilhoso com Jesus. Deus te trouxe nesta noite aqui, para você ouvir que Deus usa pessoas, que Deus usa animais, que Deus usa circunstâncias, e que Deus fala, e que o único verdadeiro sentido do Natal é Jesus. Para isso é preciso que nós reconheçamos, este é o Filho de Deus. Este é o Deus que se fez homem. Este é o Deus que eu preciso. Este é o Jesus a quem eu sigo. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, em nome